Tá, aqui tá gravando, a gente tem 2 minutos. Um minutinho só pra não encher. Mas acho que é bacana. Câmera, né? É porque se a gente passa muito, começa a cair. É, A né? gente não tem Feio paciência de de falar. ver mesmo. E eu fiquei eu perdi, eu vi uma, que foi a da Degli. Eu Aham. fiquei quase do início ao fim ali. As outras eu perdi, porque eu tava fazendo outras coisas. Aí que a dele, ela fala de um jeito que tu parece que tu Eu te fiquei põe a na dela. ficar. Eu tava cozinhando e com ela ali, eu fiquei assim, E a Dani, já que foi super legal a live dela, a Dani é mais... A Dani fala devagarinho, daí acho que não sei bem. não prende tanto. E a Dani era bem legal o O tema. assunto. Que horas são? 1 minuto. Tá, podemos entrar então. Podemos entrar? Podemos. Daí o pessoal vai chegando, a gente já que estamos aqui, Tá. avisa quando eu colocar. Tu vai me guiando, Espelho. não fica Quase não tem noção ao vivo. de nada. Ao vivo? Aham, ao vivo. Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. Estamos aqui então na quarta live do projeto Mulheres Reais. Mulheres Reais de verdade, Mercedes direto do consultório, Vida largou real, as total. filhas, veio nos Nem receber. tempinho pra produção, nada. Ah, mas tá linda aqui, ó, sou testemunha. E então, lembrando, né, que essa é a quarta live, já fizemos a primeira com a Fernanda, falamos sobre vários temas da área jurídica, sobre luto, depois tivemos com a Dani, falamos também sobre dificuldade, né, ser tentante em termos de maternidade, sobre procedimentos estéticos, depois falamos na sexta com a Deli, personal trainer, sobre a importância dos exercícios físicos também para a nossa saúde mental. E hoje vamos ter o prazer de falar com médica dermatologista já há 20 anos, né? Tudo isso. 20 anos Sim, médica, né? Mas teve Sim, 4 anos ali de sim. especialização. Mas 16 dermatologista, 16. Quase não tem muito Sim. noção Mas eu de... já atendi como dermato na época da Sim, residência. sim. E aí, então, vamos aproveitar, né, também o conhecimento de vida, como ela mesma falou quando eu fui fazer o vídeo, né? Ela trouxe ali as questões de quantos plantões, por mais difícil que, né, tivesse sido, trouxe um aprendizado profissional, mas também pessoal, né? Então a gente vai aqui aproveitar, usar e abusar de toda a experiência pessoal e profissional da Mercedes hoje. E lembrando, então, né, novamente, o quanto esse projeto tem o objetivo de nós ser quem somos, né? Que nem acabamos de falar aqui, a Mercedes chegou aqui, ela disse, cheguei agora, não sei o quê, mas é vida real, é isso mesmo, a gente poder ser quem é e entender que o nosso valor, ele está muito mais na nossa contribuição para o mundo, em como a gente se sente, em como nós somos, né, do que especificamente estético. Então, nada melhor que uma dermatologista para falar sobre isso. Então, agora passo a palavra para a Mercedes contar um pouquinho da história dela e depois a gente vai passar para as perguntas e depois estamos aqui no estúdio, na linda casa dela, ela vai cantar para nós uma música autoral ainda. Vamos lá. Bom, primeiramente, um prazer receber vocês aqui, feliz aqui na minha casa. Eu vou abrir que essa aqui é a minha primeira primeira live da história. Atravessei a pandemia com 0 lives. Agora a Elisiana me fez entrar nesse mundo das lives. Estou me sentindo assim um pouquinho, não totalmente assim em casa, no chão, assim, né? Mas vamos lá, a gente consegue. Bom, minha história, como eu coloquei ali na chamadinha que ela pediu, a minha história de superação que me ocorreu foi a parte profissional mesmo, né? No momento que eu decidi ser médica, na infância ainda, tinha, sei lá, 7, 8 anos, eu já tinha noção de que aquilo ia ser difícil, mas eu quis encarar e fui adiante. Então, quando chegou perto das provas de vestibular, eu tive que me afastar de muitas coisas, eu fiquei ausente daquele período de curtição, de festa. Eu enfrentei, assim, perdas, né? Enfrentei derrotas, rodei na primeira prova. Aquilo foi muito difícil, foi um baque. Estudei no outro ano e entrei. Aí a gente entra na faculdade, acha que tá com a vida ganha e só tá piorando, né? Só vou dar uma interrupção rápida aqui. Até depois eu vou mandar essa live para vários pacientes. Esse é o primeiro ano, eu tô com 6 pacientes tentando medicina. Sério? Tô muito feliz. Olha que legal! Então, e esse esporte me fez falta, viu? Seria legal ter tido uma psicóloga naquele momento. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Olha que não, mas legal, porque ela trouxe que ela reprovou, né? Reprovei.
E não E desistiu. não desisti. Porque como eles se cobram quando reprovam e É. quanto o psicológico abala depois muito a É. segunda tentativa ou terceira. É mais difícil. Tu vai com muita confiança na primeira, porque tu te sente super preparada. Sim. Eu me lembro que eu me sentia muito, muito poderosa. Sim, Vou sempre passar foi no muito primeiro. inteligente, estudiosíssima na E escola. aquilo eu não esperava. Então, tipo, meu Deus, como é que eu vou dar? Aí, começar do zero, um ano inteiro, falta um Sim. ano para a prova. Aquilo, quando a gente é novo, a gente não tem É, noção de que um ano não. não é nada, A né? gente não consegue esperar. A gente é muito imediatista. Exato. Mas aí tu pega tudo de novo, mergulha no conteúdo e vai com força, vai com vontade. Uma hora chega a hora de todo mundo, né? A Sim. minha hora veio na segunda tentativa, mas poderia ter sido na terceira, quarta, quinta. Sim. Como eu tive vários colegas de turma que estavam lá tentando mais tempo. Sim. Só que aí tu entra na medicina e aí começa um novo pesadelo, entende? Porque aquilo é turno integral, né? Não tem horário. A gente é Uma consumido. imersão. Tu fica 6 anos ali sendo consumido, porque Sim, muito é conteúdo. um mundo novo, É. né? Aquilo é um mundo novo que a gente tem que descobrir. E aí são novas derrotas, novas provas difíceis, novas coisas que tu tenta entender, aquilo é muito difícil de entrar, então é bem desafiador. E aí quando tu te forma, que aí tu pensa que tá com a vida ganha de novo, Mais um a degrau. gente tem que se especializar. E eu escolhi justamente o dermato, que no meu tempo era uma das residências mais concorridas, era uma das áreas mais difíceis. E aí foi de novo aquela E por batalha. que tu escolheu dermato? Conta pra gente. Bom, desde o início da faculdade eu me apaixonei pela parte cirúrgica. Então, aquela coisa de botar a mão, de tirar a doença com as mãos, né? De curar, de cortar e costurar, enfim. Sim. Muito manual sempre fui. Aí pensei que ia ser uma cirurgiã grande, assim, de barriga, de plástica, de qualquer coisa. Só que o dia a dia, quando eu fui bater de frente com o dia a dia dessas áreas, não era para mim. Aí tu fica 12 horas no bloco cirúrgico e fica em pé, e aquela vida que tu não tem muito horário, Sim. não se encaixava muito Sim, com no o que teu eu planejava. qualidade de vida. E a dermatologia, quando eu fiz o meu primeiro estágio, foi apaixonante, assim, porque Fechou, deu tinha a crush. parte cirúrgica mais minuciosa e delicada, Sim, que é a minha preferência. sim. E é uma especialidade divina, tu enxerga, tu diagnostica nos olhos, no olhar, tu toca, tu tá na parte externa, assim, eu acho fantástico a dermatologia. Até hoje eu sou apaixonada pela parte clínica, né? Tem a parte estética que veio depois. Sim. Mas o que me fez querer ser dermato foi a área da doença de pele mesmo, a parte clínica. Que bom, mas e aí? Tu entrou, foi fazer os plantões, vai falando Sim. mais. Assim, Aí quando a gente se forma para ser dermato, tu tem que fazer medicina interna primeiro. É um pré-requisito. Hoje Sim. eu não sei como é que tá, mas no meu tempo era um pré-requisito. Então tu faz uma residência em medicina interna, que é uma área bem clínica, várias, fica cardio, pneumo, endócrino, tudo. E aí nesse momento a gente tem os plantões da residência. E eu, como era médica, já podia fazer plantões em emergência geral, fazia plantões em emergência por todo o estado, porque eu precisava daquele. Emergência, tudo? Trabalhei na ambulância Emercor de Novo Hamburgo, fiz plantão em Portão, Nova Petrópolis, fiz plantão em Nova Santa Rita, fiz plantão em toda a grande, em São Leopoldo fiz um monte, tinha aquela Sapiranga, tinha um lugar que a gente estava sempre na UTI de Sapiranga. Aí peguei plantão fixo em Encantado, Vale do Taquari, lá. Depois fiz Roca Salles. Nossa Senhora! Conheci vários lugares. Cidadezinhas. Fiquei craque em me achar na época pré-Waze, né? Ninguém tinha Waze Sim. naquela época. A gente Era no boca a boca mesmo, perguntando. já que fiz hospital. Aí acabei me virando, assim, eu precisava do dinheiro, na verdade, precisava da experiência, eu queria também da experiência. E nesse momento que a gente lida ali, cara a cara, morte, acidente, criança, adulto, velhinho, gente que não precisava estar lá e tá lá e te acorda às 4, 5 da manhã, tudo. Também, essa parte. Então é um mundo de várias Sim. situações que a gente acaba ficando exposto e faz a gente crescer, como pessoa, como profissional, como ser humano. E até hoje eu trago essa bagagem comigo. Eu acho que isso foi extremamente válido, que bom que eu precisava, porque talvez se eu não precisasse, poderia não ter feito. Então foi uma coisa que só somou na minha vida. Foram 4 anos de muitos plantões. Depois que eu terminei a residência de dermato, eu comecei consultório aqui na Solares, graças a Deus. Qualidade de vida, uhul! A qualidade de vida veio junto, né? Então, demorou 10 anos, mas eu consegui ali a qualidade de vida, a tranquilidade. Mas isso é muito importante, né? Porque agora tu falou assim em minutinhos, mas a gente está falando de uma linha do tempo de 10 anos. 10 anos, isso foram 10 Mais, anos. na realidade, 12. 6 de faculdade, isso, 12 de estudos, né? 6 de faculdade de medicina, 2 anos de medicina interna, que foi a mais punk ali, que fica
Na Santa Casa, a gente fazia na enfermaria 37, né? Então, é uma imersão com pacientes críticos. Os pacientes que ficam internados lá na medicina interna são aqueles que têm várias comorbidades que estão entre a vida e a morte, e a gente aprende a lidar com isso. Sim, É normal. E depois 2 de dermato. E aí, e a profissão da medicina, na realidade, ela é uma profissão que exige muita inteligência emocional, em vários sentidos, né? Tem que ter, entre aspas, uma frieza, Sim. porque tu precisa lidar com a dor do outro, com a possibilidade da morte, do falecimento, mas ao mesmo tempo, né, tu não perde a tua humanidade, tu não perde, né, o querer salvar, que nem tu disse, né, tirar com a mão, que é o que move vocês, é uma vocação. Então, exige muito, né, esses extremos, vamos dizer assim, que tem isso, tem essa frieza, não tem como, né, lidar com isso. Eu lembro que quando eu me formei, estava me formando, eu fiz um estágio em onco-infantil. Eu não tive inteligência emocional. Tem coisas que a gente tem que estar muito evoluído, acho. Não, a gente, o quanto precisa. E depois eu me senti desconfortável comigo mesma, tipo assim, poxa, as pessoas estão precisando e tu não. Mas não, né? Naquele momento era a minha limitação. Que dão puxa o tapete da gente. Eu ainda passo por umas Eu assim, imagino, hoje em dia, que tu tem que lidar, assim, tu tem que encarar, tu tem que tirar o ser humano da jogada e vestir o profissional. Sim. Mas tem situações que a gente, depois, para sem insight, até dá uma choradinha. Sei, te entendo. É difícil. Imagino. E a beleza da profissão, né? Porque o quanto você salva vidas de modo geral, não só a vida, entre a vida e a morte, mas salva autoestima, devolve vida para a pessoa que estava morta por dentro. Tu sabe que tem coisas que também a gente aprende, que tu não aprende na faculdade, nem na residência, que tu aprende ao longo da jornada ali. E eu hoje, depois de 16 anos atendendo um histórico de dermato, eu me vejo hoje como uma médica infinitamente melhor do que eu era quando eu estava ali com conteúdo fresquinho na cabeça, nos primeiros anos onde eu estava atendendo ali. As doenças mais difíceis, os diagnósticos mais raros, estava tudo na mente, né? Mas o meu jeito de lidar com as pessoas, de saber o que as pessoas querem de mim. Então, eu tinha uma agenda, eu queria encaixar todo mundo, eu tive agendas que chegavam a mais de 50 pacientes por dia. Nossa. E aí tu imagina que tu vai ter, tem 5 minutos para cada pessoa, né? Sim. E eu passei anos assim, e aí depois de um tempo fui me dando conta de que às vezes o paciente ele quer muito mais do que um diagnóstico e um tratamento. Ele não quer que eu enxergue ali o que ele tem, bote um nitrogênio, dê um remédio. Às vezes ele quer ser ouvido, né? A gente tem que ser ouvidos, né? A gente tem que estar... E agora, depois de muito tempo que eu me dei conta, e hoje eu já digo para as gurias, hoje não vai ter encaixe, a agenda é no máximo 30, não vai ter encaixe, a gente tem que ter um espaço, assim, se sobrar, se falta gente, a gente encaixa. Sim, até porque tem uns que querem que a tua parte de psicóloga esteja mais atenta. A gente tem que estar ali, né? A gente tem que estar inteiro saúde para cada um. Cada pessoa que entra ali daquela porta para dentro, eu tenho que estar inteira para ela. Porque ela está precisando de ajuda. Claro. E até porque muitas das doenças dermatológicas, elas ocorrem por causa da baixa imunidade psicológica, Psicossomática, exatamente, muitas. Se tu vai atender correndo e falar de qualquer jeito, tu até pode acertar o diagnóstico e o tratamento, mas tu não está sendo profissional, um bom profissional, naquele momento. Bom, a gente poderia falar muito mais, né, sobre isso, mas eu sei que como é que nós estamos de tempo aí, Vini? Quem é que tá aí? Como é que tá? Dá uma notícia para nós, que a gente tá sem ver, né? A gente só vê as bolinhas do celular. O pessoal da Vox falou boa noite, meninas. Boa noite. Oi, Fê. Fezinha Dutra botou uns coraçõezinhos Oi, também. Fê. É isso aí por enquanto. Tá, então tá bom. Se tiver perguntas também, gente, podem enviar, tá? Que a gente adiciona as que tem. Aproveitem aqui, ó. Vamos lá. A gente vai entrar na pauta. Bom, então, a gente vai começar falando sobre as perguntas que o pessoal trouxe para a Mercedes. A primeira pergunta foi sobre atenuamento de linhas de expressão em torno dos olhos. Depois a gente fala dessa segunda parte, porque são coisas bem diferentes, né? Então, vamos aproveitar aqui essa... As linhas em torno dos olhos, famosos pés de galinha, são linhas de expressão que elas surgem como uma consequência da contração do músculozinho que a gente tem aqui.
Tratamento para qualquer linha de expressão, procedimento que funciona mesmo é a aplicação de Botox. Porque a linha de expressão, ela sempre vai existir enquanto o músculo fizer aquele movimento. Para a gente tirar essa linha, a gente tem que tirar aquele movimento. E aí o Botox tem esse papel. Então, tanto a linha em torno dos olhos, quanto essa linha aqui, que é a glabela, as linhas da testa, todas essas linhas que surgem conforme a gente vai movimentando muito a face, a gente vai usando muito a nossa expressão ao longo dos anos, elas têm hoje em dia esse excelente aliado que é o Botox, que a gente pode inclusive usar antes delas ficarem marcadas, a gente usa como prevenção. Sim, evitar, né? Que o resultado é melhor do que depois correr atrás. E aproveitar, né, não é na pergunta, mas falando um pouco sobre isso, qual é a tua opinião sobre esses excessos? Ótimo, Né? Liz. Eu pensei, onde é que eu vou encaixar esse assunto, né? Hoje em dia, eu vivo, todos os dias é uma situação bastante complicada. Porque com o advento aí dos filtros no Instagram e a comparação que a gente tem com imagens que não são reais, tá surgindo uma espécie de dismorfismo assim, nas pessoas. Quase uma repetição do Michael Jackson, assim, né? Mas isso está banalizado. Naquele nosso tempo, o Michael Jackson não falava nada. Hoje em dia tá cheio. Não quero dizer assim. Eu acho que. E também é complicado falar sobre isso, porque eu acho que o gosto de cada um é o gosto de cada um. Se a pessoa se sente linda, maravilhosa, com um monte de ácido hialurônico, que bom. Mas o que me preocupa é a frustração que a gente vê, porque a pessoa que vai chegando nesse ponto, dificilmente ela vai ficando satisfeita, ela nunca fica. É porque o preenchimento que ela coloca com ácido hialurônico não é suficiente para o vazio interno dela. Exatamente, não preenche o vazio, preenche cada vez mais aqui, a boca, mas aquilo não vai te trazer uma satisfação, uma elevação da autoestima, aquilo ali a gente, paliativo a que gente torna vê. Quando vício, quando né? chega nesse ponto de excesso, aquilo já inclusive começa a comprometer a própria saúde, né? Então a gente não sabe que ponto, o que pode acontecer com tamanhos excessos de produtos que vão sendo injetados e de qualquer maneira e a qualquer preço, enfim. Com relação ao que a gente vê, né, com a imagem, eu acho que, como eu disse, gosto de cada um. Sim. Mas eu acho fantástico, e eu acho lindo, e eu acho divino a gente conseguir enxergar as diferenças nas pessoas. Então, tu é tão linda como tu é, do jeito que tu é. Por que que eu vou te injetar do jeito que a tua boca vai mudar, que o teu rosto vai mudar? E cada pessoa tem a sua beleza. As pessoas têm que ser diferentes para a gente conseguir ver a beleza de cada um. No momento todo mundo vai ficando igual, é um exército de clones. Como é que a gente vai ver quem é bonito e quem não é? Todo mundo esquisitamente igual. Exatamente. E aí a gente vai perdendo várias coisas com isso. A gente perde a naturalidade, a gente perde a humanidade, o aspecto humano, a gente perde a noção e a saúde. Não, e até a expressão, né? Porque eu coloquei poucas vezes ainda o Botox, mas vou começar a precisar bem mais. E acho que, como tu disse, é ótimo, porque a gente pode ser a nossa melhor versão, né? Com certeza. Não precisa ser um exagero, mas a gente... E também tem pode gente que ter não cuidado. gosta, que quer manter, que E, não quer fazer ok, procedimento, também é bacana, né? Como ela se sente. Mas eu sou uma mulher vaidosa, eu gosto de me olhar e me ensinar a não me sentir tão murchinha, né? Então, acho que, como tu disse, é um aliado muito bom. Sim. Desde que a gente saiba usar com um certo Bom limite, senso. com bom senso. Eu chamo de bom senso, sabe? Porque às vezes até as expressões, né? Uma pessoa que utiliza muita eu brinco que é uma desarmonização facial. Eu chamo de padronização facial. Também, muito sentido, tudo no igualzinho, padrãozinho. né? Mas eu digo assim, que até a expressão, as pessoas parecem que não tem mais expressão, fica lá aquela coisa mais engessada, né? Fica muito estranho. Para mim fica muito estranho, sabe? Eu não uso o termo no meu consultório, no meu dia a dia, nas minhas propagandas, eu nunca falo a palavra harmonização. A harmonização facial foi a primeira vez que usaram esse termo foi para definir um conjunto de técnicas que a gente usa para deixar o rosto harmônico, entre aspas. Sim. Mas eu acho que a harmonia pode estar na assimetria, pode estar nas expressões que tu carrega ao longo da tua vida. A harmonia não necessariamente é aquele proporção lá que tu tem que chegar na maçã do rosto, na mandíbula quadrada. Tem gente que não fica bem com isso. Exato. E eu sou que nem tu, eu faço botox em mim, desde os 28 eu me aplico botox, eu preencho meu lábio, porque o meu lábio é natural, ele praticamente não existe, né? Agora eu tenho fininhos, então agora eu me acho super bocuda, me acho ótima assim, faço bioestimulador, então eu acho que a gente tem, e se quiser, tem esses aliados
para desacelerar o processo, né? Porque o envelhecimento é uma linha abaixo. Então, cada ano a gente perde um pouquinho de firmeza, um pouquinho de vincos. E com esses procedimentos que a gente tem nos últimos anos, a gente consegue evitar esse despencamento abrupto, né? A gente consegue suavizar Se o manter, processo. né? Mais viçosa, mais Manter a beleza juventude por mais tempo. autoconfiante também, porque isso faz muita... Mexe com a parte de dentro, tu te enxergar assim. É, porque a gente vive em uma cultura, né, onde o envelhecimento, infelizmente, está sendo sinônimo de inutilidade. Então, quando a gente se vê, né, envelhecendo, e eu percebo muito isso em consultório, parece que as pessoas querem evitar isso a qualquer custo. E, de certa forma, hoje, né, com todas as tecnologias, não só da tua área, mas, enfim, a própria alimentação, uma série de outros complementos, né, faz com que a gente tenha um envelhecimento mais saudável e mais tempo de vida útil. Sim, a gente não tem que querer rejuvenescer ou evitar o envelhecimento. É o que tu falou, tu tem que ter um processo de envelhecimento saudável, com qualidade de vida, com autoestima. E a gente tem um monte de aliado para isso. A gente tem pergunta aqui da Amanda. Ela botou assim: minha mãe tem psoríase e noto é muito de fundo emocional. É bem o que tu falou. Conforme ela está, as lesões se agravam. Por que é tão complexo este tratamento? A Amanda perguntou. A psoríase é uma das tantas psicodermatoses, né? A gente não é uma psicodermatose porque a psoríase ela é uma doença inflamatória, ela não é unicamente uma psicodermatose, mas ela é uma doença inflamatória crônica que tem muito a ver com o estado emocional que a gente está atravessando. Quando a pessoa está super em paz e tranquila, dificilmente ela vai ter uma crise. E essa pessoa está ansiosa, se ela está deprimida, se ela está com algum problema ali no emocional dela, isso vai desencadear, você vê como um gatilho. E a gente tem uma série de medicações, tanto de uso tópico quanto de uso oral, para controle, mas isso sempre é uma coisa que faz toda a diferença. Aliar Dermatologia com outros. Exato, vai fazer toda a diferença. Bom, então a mesma pergunta, né? A pessoa que mandou também qual é a sugestão de procedimento para atenuar a queda capilar. Eu lembro que eu fui lá te procurar depois da pandemia, que depois que eu tive Covid, que estava caindo horrores, né? E tu super me acalmou, falou, não, tá acontecendo, vai passar. E até foi bom que eu tinha muito, né? Agora tá bom. Parou de cair. A queda de cabelo pode ser muita coisa, na verdade. Queda de cabelo pode ser o mais comum que a gente vê, que é o eflúvio telógeno, que é pós algum estresse, pós-Covid, pós-maternidade, pós-divórcio, pós-casamento, pós qualquer coisa impactante da nossa vida. Então, a gente tem o eflúvio telógeno, que é uma queda maciça de fios, e isso é autolimitado. O nosso corpo recupera sem a gente precisar fazer nenhuma interferência, mas isso gera uma ansiedade gigantesca das pessoas. E aí o nosso papel é mais tranquilizar. A gente faz exames para descartar outras coisas, mas acaba tranquilizando, dizendo vai passar, vamos ficar de olho. Mas existem outras situações de queda mais patológica. Então a gente tem que sempre fazer um diagnóstico. Tá com uma queda, tá te preocupando, o ideal é a gente fazer uma avaliação. A gente tem exames que a gente pode verificar se está faltando algum nutriente, algum hormônio no organismo. E tem doenças também de couro cabeludo que levam à queda, tem as alopécias. Então, não tem como dizer qual o tratamento, qual a solução, sem fazer primeiro o diagnóstico. Provavelmente ela deve estar falando aqui da questão da idade, né? Que vai caindo, né? Com o passar dos anos, faz parte do processo de envelhecimento. Cai tudo mesmo, gente. Cai cabelo, tem a cor da gente conversar, né? Saúde mental sobe. E o resto tudo bem, pode até cair. A gente vai lá, visita a Mercedes, a gente dá uma risada, pontos com amigos, segue o baile. Mas, assim, em determinadas pessoas, de acordo com a genética, a gente pode ter uma queda mais importante. Algumas podem ficar bem velhinhas com um monte de cabelo e outras já vão ficando com menos. Também cabe uma avaliação, porque existe tratamento oral, se tem uma alopecia androgenética, uma calvície feminina. A gente tem, sim, como melhorar isso bastante. Até para estancar um pouco. Sim, para suavizar o processo. A gente tem até procedimentos de aplicação no couro cabeludo hoje em dia. Que acontece muito mais em homens, né? Acontece mais em homens, mas as mulheres também são vítimas da alopecia. Muito conhecimento aqui, Vini. Vai nos avisando se tiver mais pergunta, tá? Então, segunda, que na realidade é terceira, quarta pergunta.
O que tu indica para o preenchimento de olheiras e bolsas sobre os olhos? Tem solução? Melhora? Olheira, se a gente tem aquela olheira profunda, Que minha assim. Não, senhorita. Eu tô maquiada, não, tem bastante. Tu tem que nem eu, que nem. É uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Todo mundo embaixo do olho tem um buraquinho. Sim. Todo mundo. Só mais fundinho, né? Só não tem essa profundidade se tu é de plástico ou se tu tá numa tela, com muito filtro numa tela, as pessoas realmente são retas, não tem. Mas qualquer pessoa normal que tu for olhar, a pessoa tem que ter isso aqui. E se não tiver, o teu olhar vai detectar uma estranheza naquela imagem. E a gente não sabe o que tem de estranho, mas tá vendo que tá estranho. Então, a olheira, ela é normal. Não é, a gente não chama isso de olheira, mas uma depressãozinha embaixo dos olhos. Quando que a gente vê que é uma olheira? Quando aquilo te dá um ar de cansado. Tu olha para a pessoa, aquilo realmente é muito profundo, não tá chamando atenção para aquela região, assim. E aquilo realmente confere um ar que te abate um pouco. E aí, nesse caso, isso é genético. Claro que a gente, se dormir mal uma noite ou duas, fica um pouquinho. Acentua. Mas tu vai ver que vai melhorar depois quando tu relaxar. E tem pessoas que nunca melhoram, porque isso é genético, é um traço genético. E aí a gente pode usar o ácido hialurônico para preencher. E é um procedimento muito legal, eu gosto muito de fazer porque isso dá um up super legal na autoestima das pessoas, isso te alavanca, te realça. E é um procedimento que a gente faz com bastante segurança, é um procedimento praticamente indolor. A gente tem uma durabilidade muito boa desse produto nessa região, de 1 ano para mais. Nossa, que bom. Então, quem tem esse tipo de sofrimento, de dor, eu acho que aí vale a pena o investimento, nesse caso. Então, melhora mesmo e é indicado. Então, mas tem que passar por um bom profissional, sabe? Eu não estou falando de mim, tô falando que tem vários bons profissionais. Porque eu, infelizmente, vejo muita gente fazendo. Tu chega e me diz, eu tô com olheira, e a pessoa vai lá e te preenche, Elisiana. Não pode ser um crime, não tem como preencher a tua olheira. Tu não tem olheira para preencher. Mas tu poderia ter chegado lá, Mercedes, tô com isso aqui, o que eu faço? Vamos preencher. Isso a gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado, tá? A gente tem que evitar os procedimentos que estão sendo indicados sem indicação. É que como tudo, né, como qualquer tratamento na área da saúde, seja psicológico, seja dermatológico, precisa de uma estratégia, precisa de uma compreensão sistêmica do todo, né, do que está acontecendo. Como tu dissesse, assim, bom, daqui a um pouco tem uma família que é muito acentuado isso, como é que é. Tu vê que tu precisa. Sim, tu vai vendo, né, uma série de coisas, daqui a um pouco, tem essa depressãozinha aqui, então quem sabe vamos aumentar uma bochecha, vamos dar mais vida, coisas que a gente né? pode fazer, Que tu faz um balanço. Então, isso que tu disse, né? Um bom profissional, ele é aquele profissional que não visa apenas receber naquele momento. Sim, tu vai chegar se queixando das tuas olheiras e dizer, não, a gente pode usar um cremezinho, a gente pode tentar outras coisas, de repente tu não tá vendo, então eu posso te dizer que isso é normal, dizer que tu tem indicação, 1000 coisas, menos chegar e te preencher. Foi o que eu falei no caso do cabelo, né? Daqui a um pouco tu poderia me dizer, não, vem cá, vou fazer um laser, né? Então, pra gente ganhar dinheiro em cima das pessoas que não têm tanto conhecimento, é muito fácil, né? Se a gente quiser, a gente consegue, mas aí entra o teu lado ético, né? Prezar por isso. E isso que tu tá trazendo, não, pessoal, é extremamente importante, né? E é uma fala que eu digo muito também. A gente precisa ter conhecimento das coisas e cada vez mais isso está ao nosso alcance de uma forma gratuita. A gente está aqui com uma profissional, né, super experiente, que se predispôs a responder gratuitamente, de coração, uma série de perguntas importantes. Então, infelizmente, as pessoas não querem pensar, não querem parar, assistir, né? E aí, quando bate um desespero, elas vão, e normalmente elas vão no profissional que é o mais marqueteiro. Que nem é mais bom, né? Infelizmente, em todas as áreas da saúde, tem mais seguidores, a gente brincou que tem mais seguidores. Que comprou mais seguidores. Né? Infelizmente. Claro que tem ótimos profissionais que têm muitos seguidores e por mérito, por trabalho, não é, né? Não é uma generalização. Não, Deus o livre, né? Não é sobre isso. Mas é que muitas vezes, e isso na minha área também, existe uma procura já num momento de desespero e que são muito mal orientados. E isso só prejudica, porque em seguida piora o quadro. Exato.
né? Vai sair com um resultado pior do que quando tu entrou. E isso que tu disse antes, esse excesso, que é algo que a gente está vendo absurdamente, né? Até trabalhei isso com a Dani, o número de cirurgias plásticas em adolescentes tá um absurdo, tá um número assustador, né? Nós estamos vivendo, eu digo assim, uma pandemia em saúde mental. E que nem tu disseste, né? O meu tempo de consulta é maior. Eu uso, né, da psicologia, eu escuto o paciente como um todo, eu busco entender o que ele está precisando, além, né, da questão de saúde física, orgânica. E isso não acontece na maioria dos casos. E esses excessos, eles também estão por conta desse capitalismo, dessa falta de ética, Tá desse bem banalizada. desespero que A área de ética, ela tá muito banalizada, sabe? Tu vê, assim, é muito marketing, é muito mercado, eu acho que quando tu vai lidar com pessoas com saúde, com procedimento, tu vai injetar uma coisa no posto de alguém, isso é um ato que tu tem que lidar com muita responsabilidade, sabe? Tu é muito confiante, muito seguro, tem que ter muito respaldo para fazer isso. E eu vejo isso muito banalizado, muito sendo feito de qualquer jeito, e às vezes a pessoa que faz não sabe tratar uma complicação. E todo procedimento que a gente vai fazer pode ter complicação. Eu posso ter, todo mundo pode ter. Vasinho, uma coisa que a pessoa tinha que a gente nem tem como saber, vocês não têm Anatomia, variação anatômica, então quem vai fazer tem que saber, no mínimo, resolver um problema que aquilo pode causar, tratar uma complicação decorrente do procedimento. E não é o que eu vejo, porque eu vou te dizer que no meu dia a dia não tem um dia que eu não atendo complicação de outros, né? O paciente faz lá um preenchimento labial, dá uma necrose, mas aí quem resolve é o dermato, sabe? Faz um procedimento, dá uma reação, infecção localizada. Quem vai tratar? O dermato. E que triste isso para a pessoa que foi lá para ficar mais bonita e trouxe mais problemas. Claro. E a gente pode, como eu disse, eu posso ter problemas, eu posso ter uma complicação, mas eu tenho que abraçar o paciente até ele sair com aquilo. Tem que resolver o problema que tu causou. A Andrea falou aqui, duas mulheres incríveis. Andréia, a gente trabalha com Andrea Gasparoni. Andréia. E a Adri Fabreto falou muita admiração por essa dupla, pelo lugar especial. A dupla de beach tênis, a Adri. Só os profissionais também, né? Ainda bem que a gente vai fugir desse assunto. Hoje é muito complicado para mim. Aqui eu vou falar sobre o meu problema, seu meu dor emocional, que eu sou muito ruim nos esportes. Mas ela queria nos daí, né? Só que olha, eu adoro jogar. Mas tinha que se pôr, não é possível, né, gurias? Me ajudem aí. Claro, mas essa daí é a minha dor da alma. Porque eu amo um joguinho, mas treina que vai dar tudo certo. Sentando bola na raquete, já tá ótimo, é isso. Bom, vamos lá então. A Maria falou, estou amando ouvir vocês. Obrigada, Maria Dalpias. Essa é que te amo. Bom, vamos lá então, mais uma pergunta. Gostaria que explicasse sobre o bioestimulador facial. Esse é outro super aliado no processo que a gente estava falando de retardar a perda de colágeno, de retardar a flacidez, a derrocada da nossa face. Então, o bioestimulador é uma substância que a gente aplica. A gente usa, na verdade, uma cânula. Uma cânula, para explicar para vocês, ela é uma espécie de um canudinho bem fininho. Ela é material maleável, ela não é rígida, ela não é de ferro. Ou seja, no que a gente entra com a cânula, aquilo não vai causar nenhum tipo de lesão tecidual, não vai romper nervinho, não vai romper vazio. Então, a gente tem muita segurança para depositar o produto em toda essa região. Então, a gente vai botando por baixo da pele, naquelas áreas onde a gente tem uma maior sujeição à perda de colágeno e flacidez. Então, aqui no rosto é nessa região que a gente usa para evitar isso aqui. A gente usa muito em pescoço, bumbum, abdômen, embaixo do braço, joelho, eu boto no meu direto, porque o meu joelho é todo. Agora já não é mais, porque eu já fiz um monte de sessões e ele dá uma melhorada. Então, todas as áreas de pele onde a gente tem uma flacidez já instalada, ou tu tá sentindo que tá ficando fina e flácida a pele, tem que pegar. Às vezes eu penso que seria legal uma banheira de bioestimulador. Vocês inventam aí, ó. Sabe de família na época ali, né? Mas, enfim, por enquanto a gente tem ele injetável. Mas é um procedimento super tranquilo, também bastante seguro. Ele é praticamente indolor.
Tu faz uma anestesia. Com anestesia. Tá. Ele já é diluído em anestésico, Sim. esse produto, então não sente nada. Ele dói menos do que o Botox em si. É recomendado, assim, a partir da idade que a gente começa a ter uma produção mais prejudicada ali de colágeno, depois dos 30, 35, quem quiser fazer o que eu chamo de banco, né, uma poupança. Assim como a gente poupa ali dinheiro para depois chegar com segurança do futuro, a gente poupa colágeno. Então vai fazendo o dinheiro, vai fazer colágeno, depois se você já poupou dinheiro, já tem o dinheiro para fazer o colágeno também. E aí a gente vai colocando uma vez por ano. E aí a gente vê aquelas mulheres que parecem que o tempo não passou, que dormiram no formol, mas é porque elas vêm fazendo esse trabalho de longo prazo. Preventivo, né? Dificilmente a mulher já chegou ali nos 60, 70 sem ter feito nada, e aí vai se encher de coisa e vai ficar super natural, não tem como. Vai. Então, para ficar natural, depois de uma certa idade, é uma coisa que tu já tem que ter vindo. Não, eu tenho eu tenho pacientes que já estão comigo ali, tem várias aí que devem estar vendo, que a gente faz há 15 anos já aplicações e procedimentos pequenos, tu não vai vendo a diferença. Só que daí o tempo também não vai passando. E o resultado dele, então, é mais a longo prazo. Assim, aparentemente não muda muito. Muda muito pouco, sabe? Se a pessoa já tem uma flacidez, que já está incomodada com aquela flacidez, mas eu quero melhorar, aí eu recomendo 2, 3 sessões numa sequência, e aí tu vai ter um pouquinho de melhora visível, e mantendo a longo prazo, uma vez por ano, a gente vai com esse processo bem suave. Ai, adorei, já quero. Tomara que ela não vai dar isso de brinde hoje. Se ela der, fora de ela. É que legal esse comentário aqui da Bontonli Boutique, direto de Orlando, vendo essas duas profissionais que arrasam. Multinacional, gente. Que chique, hein? Tu e nós aqui. Muito obrigada pela audiência. Bom, vamos lá então, mais uma. Acho que tu já respondeu, mas talvez pode ser mais específica, né? Como manter a pele do rosto mais saudável? A gente tem água, sono, tudo emocionalmente bem, né? Combate ao estresse, combate à ansiedade, tanto com a cabeça em dia, a pele vai refletir, dormindo bem, se alimentando bem. E uma dica, se eu tiver que dar uma dica, tá, de skincare. Eu já sei. Tu sabe? Eu sei. Responde. Filtro solar. Aí, ó. Então, se tu quer usar uma coisa na tua vida, na tua pele, a longo prazo, e é só um produto que tu vai investir, tu não precisa investir nem no sabonete, tu investe no protetor solar. Eu digo para as pacientes, tu quer uma coisa, tu nem lava o rosto, mas tu faz protetor. Sim. Claro que a gente tem que usar, assim, se tivesse obrigada a escolher um só. Então, o protetor solar, além de prevenir o câncer de pele, que eu acho que todo mundo já sabe, além de prevenir a queimadura, que isso eu tenho certeza que todo mundo já sabe, se tu usar ele a longo prazo, ao longo dos anos, ele vai retardar muito o processo de envelhecimento. Então, a pessoa que usa protetor todo dia, pelo menos uma vez ao dia, mas eu recomendo 3 vezes ao dia, ela vai conseguir diminuir muito a imagem, assim, em quantidade de anos, né? A gente tem estudos com gêmeos, né? Tu usou ao longo da vida, chegou no ponto da tua vida, teu irmão gêmeo não usou, parece que é praticamente pai do outro. Dá muita diferença. A questão da vitamina D, o pessoal pergunta, a vitamina D? Bom, a vitamina D não precisa pegar no rosto, pode pegar num pedacinho da tua pele que está exposta nas mãos, que tu pega ao longo da vida. Então, não vai ter isso que vai atrapalhar a absorção de vitamina D. Então, é esse o investimento para ter uma pele bonita a longo prazo. E eu sei disso porque há muito tempo, agora acho que foi logo que eu ganhei o Davi, que eu fui lá. Porque eu sou vaidosa, mas eu sou meio dinossauro, assim, tudo aquele tempo que a gente não sabia o que usar, né? Que essas coisas eram bobagens, frescura. Ai, não, você linda natural. O oposto de hoje, né? Nós éramos o oposto de hoje. Muito, eu acho interessante, mais interessante. Muito, a nossa geração era muito oposta. E aí eu ganhei o Davi, fui lá porque eu tava com as melasmas, né? As manchinhas. Isso. E aí tu me disse, que filtro solar tu usa? E eu, que isso? Olha. Meu pai, a gente tá, sei lá, inverno. E aí, desde aquela vez que tu me falou, não, olha, eu uso diariamente e eu sinto, assim, no rosto, né? Porque no corpo eu não sou, assim, cesta. Mas no corpo tem as roupas, a gente tá... não, mas eu fico na praia, eu gosto de torrar só. Xinga. Tem uma pergunta aqui da Luísa Saltiel, e é uma pergunta bem legal. Ela falou: tem algum protetor solar que a doutora Mercedes possa indicar para geral? Ela explicou ali, né, tipo, para homem, mulher, pele normal, mista, oleosa. Aqui, ó, pergunta excelente. Eu sempre gosto de falar sobre isso. O melhor protetor solar para a gente usar no dia a dia
é o que tu gosta. É um que tu gosta e que cabe no teu orçamento. A pele tu tem que te sentir bem com ele, tu tem que gostar do cheiro, do toque, da textura, e tem que caber no teu orçamento porque tu tem que usar ele todos os dias. Então, se eu indico um lá, sei lá, uma marca que é R$ 120, que seja, enfim, e aí a pessoa vai ter que usar 3 vezes ao dia, ela vai querer economizar aquele produto, não vai fazer o efeito que eu quero. Ou daqui a pouco eu indico um que eu gosto muito, que eu acho o cheiro bom, que eu gosto do toque, mas a pessoa não necessariamente vai achar. Então, eu digo isso, eu posso, de acordo com o aspecto da pele, se tem a pele mais oleosa, mais seca, mais sensível, mais pigmentada, posso ir guiando, assim, para algum lado, né? Mas isso precisa ver, daí, não tem um que sirva para todos, universal, aí a gente vai ter que fazer uma análise mais de perto. Mas, como regra, todos os protetores solares que estão vendidos como protetores solares na prateleira de protetor solar, eles são confiáveis, porque a gente tem testes muito rigorosos aos quais eles são submetidos para poder serem vendidos como protetor. Então, não adianta uma maquiagem com filtro, um creme com filtro, não tem esse efeito. Isso não vai ser, tem que ser protetor mesmo. E aí, uma regrinha que funciona bem também, tem um FPS alto, de 30 para mais, e para as mulheres, principalmente, porque os homens eles são mais resistentes, que eu não gosto muito, mas eu digo com base. O protetor com base protege mais do que o protetor sem base. O protetor com base tem filtro físico. Então, onde tu tem um pigmento, tu tem uma barreira física contra a radiação solar. Quem não gosta de protetor com base, a gente tem um truquezinho legal também, que é tu passar um protetor branco e por cima a base da tua preferência. É o que eu faço. Isso funciona igual protetor com base. Tá dentro do... Por isso que eu tô indo, assim. Claro. Vamos lá, então. Vini, vai nos interrompendo aí, tá tudo certo agora? Essa perguntinha que veio várias, ó. Qual o intervalo de aplicação de botox e preenchimento labial e bigode? Acho que esse aqui bigode chinês é isso aqui, né? Bigode o nome técnico é sulfonasogeniano. Bigode chinês tem. Sim. Bom, botox a gente recomenda de 6 em 6 meses. No máximo de 4 em 4, tá? Menos do que 4 meses não tá. Não tem porquê. A duração dele é de 4 a 6 meses. É uma duração que varia de pessoa para pessoa, de acordo com características da pele de cada pessoa e do momento da pele de cada pessoa. A pessoa que é mais expressiva. Isso, tu usa mais a musculatura, tu força mais. Uma pessoa que é muito ativa, faz maratona. E a pessoa que está muito no sol também, a gente lembra menos. Então, tem vários fatores que diminuem um pouco, mas é na média de 4 a 6 meses. Uma coisa interessante que as pessoas também não se pegam tanto. Quando a gente aplica o Botox, ele atinge o auge depois de 15 dias e depois ele vai perdendo um pouquinho por dia do efeito. Ele não vai estar ali, daqui a pouco acabou o efeito do Botox. Então vai chegar um momento que tu vai estar ali no meio termo. Tu tem ainda ele fazendo efeito, mas ele já perdeu muito do efeito. E aí a gente tem que ter paciência de esperar mais um pouco para sair todo aquele efeito para aplicar de novo. E tem gente que não quer nem quando começa um pouquinho de movimento, já fica ansiosa, quer fazer de novo. Eu digo, calma, vamos esperar que ainda tem. Porque senão tu fica escrava daquilo ali. Tu tá sempre ali no consultório fazendo, isso não é bom pra ninguém. Daqui a pouco também não. Sim, até porque a gente precisa respeitar também a nossa pele, né? Porque eu imagino que por mais que seja saudável, é absorvido pelo fogo tranquilo, enfim, mas todo o excesso não é bom. Até pra cabeça, né? Tu fica escrava daquilo. E eu vou te dizer que eu acho mais bonito o meu. Eu gosto mais quando ele já tá saindo. Sim, porque daí tem mais aquela expressão, assim. E é uma expressão que tu vai recuperando e ela não tá com força suficiente para deixar a linha profunda. Então eu tento dizer para os pacientes, olha, tá bonito, tá natural, vamos esperar mais um pouco. Porque essas linhas que tu tem é normal do movimento, não são aquelas que ficam, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. O preenchimento dura bastante, tá? O bigode chinês, o meu que eu faço, ele dura uns 2 anos. Nossa! E às vezes nem depois de 2 anos nem indico de novo, porque ele também estimula um pouco de colágeno. E às vezes a pessoa faz uma vez, ela é jovem, quando vê, nem faz mais. Fica muito bom. Olha só. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta, achei bem bacana. Assim. Pele madura, 45 anos, devo tomar colágeno? Essa pergunta do colágeno sempre vem para mim. Qual marca? Qual cuidado de ter? Rosto e corpo? A suplementação de colágeno é um assunto polêmico e controverso. A gente tem infinitas opções de colágeno para tomar hoje em dia e nenhuma evidência concreta de que isso realmente vai trazer firmeza para a pele. Então,
Tem alguns estudos que mostram que dá melhora na pele, mas são estudos pequenos com bastante viés. Amostras pequenas e geralmente patrocinadas, e a gente não confia cegamente. E nossa, assim, pela lógica do colágeno que tu vai tomar, ele vai passar pelo nosso tubo digestivo, ele vai ser absorvido para a corrente sanguínea em forma de aminoácidos, né, pequenas partículas de proteína. E pensando assim, seria similar para um bife, algumas claras de ovo, uma whey natural. Então não teria assim uma evidência que me faça prescrever para as pacientes. Mas o que acontece? É um apelo muito grande, os pacientes pedem muito, então assim, se a pessoa já está se cuidando, já tem uma alimentação equilibrada, já faz bioestimulador, que eu acho que é um passo que vem antes, que vai aplicar o colágeno ali, ainda quer mais, bom, a gente pode usar um suplemento de colágeno, sabendo que aquilo não vai ter uma garantia de melhora, mas a pessoa quer investir, ela pode investir. Tem gente que quer, então eu indico, eu sugiro. Tem umas formulações que são interessantes, porque tem vitamina C, tem ácido hialurônico. Apesar de tudo isso, a gente também não sabe exatamente como é que vai se comportar, mas é um plus que a gente pode dar uma cerejinha de bolo, né? Manipulado, daí tu indica. Aí eu indico, geralmente, tem algumas marcas que eu recebo ali no consultório, o pessoal da farmácia visita a gente, da indústria, a gente tem sempre amostra de vários tipos. Então, eu dou prioridade para prescrever aqueles que eu tenho amostra para o paciente poder experimentar. Então, eu acabo prescrevendo aqueles que eu vou ter ali no momento. Com relação ao custo, né, o colágeno oral ele ainda é bastante caro. Se a gente for pensar no RADS, no bioestimulador, ele vai ter um custo até menor do que o colágeno oral. Se tu pensar que tu vai fazer uma vez por ano e tu vai ter um gasto grande, se for multiplicar o valor do sachêzinho que tu toma por dia ao longo do ano, tu vai gastar mais que aquilo para ter um resultado. Saber se não vai ter. Não vai ter, na verdade. Nem se compara com isso. Então, quanto ao investimento, eu investiria no bioestimulador. Vai ter dica, ó. Tudo bem, Vini? Vamos então para a próxima. O que você indica para flacidez de corpo e rosto? Bom, se a gente está falando de prevenção de flacidez de pele, é a dieta rica em proteína, atividade física, bem-estar emocional, não fumar, não exagerar no álcool, isso tudo no sentido de prevenir a flacidez. A gente vai ter a flacidez com o passar dos anos, porque a idade vai nos levar para isso, mas com toda essa questão que a gente pode usar esses comportamentos, enfim, a gente consegue prevenir. E o sol, né? O sol vai detonar o colágeno. Então, protetor solar e evitar as exposições de ficar torrando, né? Entendi. E aí, se a pessoa já está sofrendo com flacidez, ela já está com essas dobrinhas aqui, já quer melhorar, aí nem o creme vai conseguir um milagre ali, vai conseguir chegar na camada e deixar a pele firme. E aí vem o bioestimulador de colágeno mesmo. Onde a gente aplica, a gente vai ter aquela firmeza de volta. Então, se já existe uma flacidez de pele, o tratamento. Tem outros tratamentos, tá? Tem tecnologias, tem ultraformer, tem uma série de coisas. Mas ainda que se compare com a aplicação local ali do bioestimulador, não tem nada que chegue perto. Ótimo. Limpeza de pele. Deve-se fazer? Limpeza de pele quando tiver indicação. Geralmente é aquela pessoa que tem muito cravo, aqueles cravos grandes, a gente chama macrocomedos, que não sai com tratamento à base de gel, não sai com skincare. Então não é uma situação que todo mundo deve. As pessoas acham que tem que fazer de tempos em tempos. Isso acho que é mais na época da gente era adolescente, cravinho. Eu vou te dizer que eu nunca fiz na vida uma limpeza de pele. E eu indico muito pouco no consultório. Eu indico para quem está tratando acne, que tem muito cravo, e o cravo responde mal. Aí tu tem que fazer periodicamente para dar aquela limpar o visual mesmo. Então. Eu achei ótima essa pergunta, porque eu faço, né? Como manter unhas fortes na era da blindagem? Alguma contraindicação? Isso é pessoal, tá? É de cada um. Tem paciente que faz blindagem e fica super bem com aquilo e fica anos e anos fazendo e não acontece nada. E já tem pacientes que têm uma sensibilidade maior a esses procedimentos, blindagem, gel, enfim. E aí a gente vai conhecer isso na prática, né? Você vai descobrir como é que a tua unha responde quando tu fizer. Então, não tem como a gente prever quem é que pode, quem é que não pode. E aí, quem tem reação, que não pode, que vê que inflama, que fica com a unha desgastada, eu sugiro evitar o procedimento e não fazer mais. Então, a princípio, não teria uma contraindicação inicial. Então, cada vez mais
técnicas mais legais, né? Uma coisa com bastante experiência já. E a gente vê pessoas que ficam muito felizes e aquilo melhora a tua qualidade de vida, né? Sim. Tudo que é para melhorar a qualidade de vida, vou dizer assim, ó, eu já usei Mega Hair, por exemplo. Mega Hair é uma coisa que detona o nosso cabelo, e ponto, acontece isso. Só que tudo a gente pesa na vida, né? Então, o quanto que isso tá me deixando tão feliz e radiante, contente, eu vou pagar esse preço. Então, isso vai servir para muita coisa na nossa vida, uma vantagem, Mega Hair e nossas atitudes. Isso aí, ó. Ótimo. Última pergunta, gente. Que hora é aí, Vini? Ah, tá. Temos música. Bolinhas na bunda, deve ser foliculite, né? Tem a pseudofoliculite, a foliculite tem a ceratose pilar, que é uma coisa bem genética, as pessoas têm no braço aquelas perezas aí tem também. Então fica com aquelas bolinhas bem cor de pele, mas ficam ásperas. Qualquer uma dessas situações a gente vai ter que avaliar para ter o diagnóstico certinho, passar o tratamento. Bolinha na bunda pode ser realmente muita coisa. Mas uma dica que serve para todo mundo é evitar o máximo possível a roupa muito justa, porque aquilo vai causar atrito, seja calça, leg, calça jeans, saia justa. Qualquer roupa que está sempre em atrito com a região, ela vai estimular uma proliferação ali de células mortas. Muito tempo sentada também pode atrapalhar. Aí, banho muito quente, esponja ali, aquelas buchas vegetais, tudo que vai causar muito atrito, que vai agredir a pele, pode prejudicar essa situação. E aí, o tratamento, como melhorar e fazer uma consulta mesmo. Vini, mais alguma pergunta? Gente, eu amei, aprendi um monte aqui de coisa. Ai, que bom. Adorei. Eu adorei também. Vou virar, inclusive, como é que se diz, adepta aqui esse bioestimulador. A banheira, vamos pedir a banheira de bioestimulador. Bom, antes de nós ouvirmos um showzinho para alegrar nossa quarta-feira, eu vou pedir para Ju, eu chamo de Ju, né? Da Mercedes. A Ju tirar aqui, né, o nome de vocês, quem preencheu lá o formulário, que foram as maravilhosas aqui. Vamos sortear um presente da Mercedes. O que tu vai dar para as nossas... Uma avaliação, um consultório para a gente ver daí pessoalmente as indicações, os cuidados, né, do que dá para fazer para melhorar, se é que precisa. Olha que maravilha! Avaliação dermatológica. Que legal! Olha só que presentão. Vou torcer aqui por você, já que eu não posso ficar aqui. E também vamos sortear depois da Fernanda, da Vox, 2 vouchers dessa empresa maravilhosa que traz esse conforto, né, que a Ju falou das roupas ali, né, confortáveis, enfim. E vamos sortear também desconto de 50% no meu curso de inteligência emocional. Olha, eu não tô nessa aí. Eu vou fazer uma famosa pergunta. Sim. Boa, boa. Vamos lá, então. Vamos ver quem ganhou aqui. Essa é da minha? Pois é, vamos pensar. O que é? Prestigiar esse baita presente aqui da avaliação. Essa é a avaliação. A avaliação. Simone Leão. Olha aí, ela tá aí? Dá uma olhadinha. Vou mostrar. Tem que ser bem pertinho, que nas outras me falaram que não dava pra ver. Dá pra ver? Se ver aí. Tem pra ver. Não, Simone não tá. A Simone é psicopedagoga, já ganhou presente aqui. Que sorte, hein, Simone? Mas espero lá na Solares pra gente conversar, seguir esse bate-papo. Presentão imperdível. Vamos sortear agora, então, um dos vouchers da Vox. Sandra Z. Mendonça. Sandra, que ganhou, ela já ganhou o meu curso, ó, Sandra. Olha aí, que gente muito guria. Um voucher da Vox. Não tem, mexer isso aqui, porque tem um monte que não ganhou ainda. E essas aqui estão sempre ganhando, não é possível, essa mulher. Vai, mete dentro aí. Dá mais uma Vamos lá. Agora vai dar. Outro voucher. Outro voucher da Vox. 2. Cássia Matos. Bonita aí, ó. Colex Beach, a Cássia tá aí. Ó, Cássia, um voucher pra ti da Vox de R$100, presentão. Agora, então, vamos... O meu curso. Vamos lá. Agora sim. Baralhar mais. Baralha. Vamos ver quem é que ganhou. Rose Chaves. Ó, Rose! Perfeita higienização, tá aí? A Rose já ganhou também outros
Não, Não, arroz não. o arroz já ganhou o meu, olha aqui, eu já botei então pra não trabalhar. Ai, você. Duas vezes tu ganhou, amor. É porque pra tu fazer esse curso tem escapatória. Vamos ver. Michele Cofé. Para, né? A Mi já fez um curso comigo de Não. desafio. Olha aqui, ó, Mi. Parabéns. Gurias, ó, Simone aproveita essa avaliação maravilhosa. Agora, primeiro eu quero dar meu presente para a Mercedes para agradecer a honra da primeira live. Claro, seríssimo. E dizer que esse projeto não aconteceria se não fosse essa troca de conhecimento, essa entrega. Obrigada. A Bela Rosa fez uma dedicatória do Chile para nós. Olha só. A Graça e Mercedes. O mundo precisa de pessoas como você. Você é especial. Com carinho da agricultura Bela Rosa. Obrigada, Graça, querida. Beijo. Maravilhoso. Obrigada mesmo, tá? Sou muito grata a mulheres assim que se dedicam, né? Que a gente está aqui com o objetivo de ajudar uma das outras. Agora eu